A paz do Senhor. Eu vou comentar um pouco sobre a parábola do semeador, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Mas o que é uma parábola? Parábola, ela é uma ilustração. Ela ilustra, ela nos mostra uma realidade. E no Novo Testamento, Jesus citou várias parábolas. Vou começar lendo o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E a explicação deste versículo 4 está no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui Jesus nos falou que uma caiu na beira do caminho, a palavra quando foi semeada, foi pregada, foi anunciada. E por eles não terem compreendido, o maligno, Satanás, vem de alguma forma e arrebata, tira a palavra do coração dessa pessoa para que ela não se converta. É por isso que a Bíblia fala do coração duro. Então, por isso que existe uma diferença entre ouvir e entender. Você pode ouvir a pregação, mas você pode não entender e não aceitar ela na sua vida. E por causa disso, você não se converte, não se torna uma nova criatura e não passa a ser um salvo em Jesus Cristo. E isto já é uma realidade, já aconteceu na vida de muitas pessoas. Versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação está no versículo 20 e 21 de Mateus 13. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Também conheço pessoas assim, que receberam a palavra com alegria, mas que não perseveraram na palavra, desistiram por causa da angústia ou da perseguição ou de algum mal que veio sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, ela não perseverou. Então, isto lamentável já aconteceu na vida de muitas pessoas. Versículo 7 e o 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então aqui Jesus disse o que já aconteceu na vida de muitas pessoas. A palavra, quando ela foi semeada entre os espinhos, ela sufoca a pessoa. E ela acaba assim se tornando um cristão morno, não frutifica mais para o reino de Deus. Por causa também o perigo da fascinação, o desejo pelas riquezas, em ser uma pessoa bem de vida financeiramente. Então isto é um perigo. E a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então devemos ter cuidado com as fascinações, com as preocupações deste mundo. Versículo 8 e 23. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E no versículo 23, Jesus explica que tipo de terra é essa. O que ele quis dizer com esse versículo? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia! Então eu te pergunto, quem você está sendo? Que terra você está sendo? Você está sendo a terra que ouviu, entendeu e que está frutificando para o reino de Deus?
O que é a terra? A terra é eu, é você, é o nosso próximo. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 11. Então, a semente, ela precisa ser lançada, ela precisa ser anunciada, para que no coração do homem, Deus venha fazer ela crescer e se tornar nova criatura, nascer de novo. Eu já presenciei, em dia de culto, um casal que no fim da ministração, como de costume de muitos pregadores, fazem aquela pergunta famosa: quem quer aceitar Jesus Cristo? Aí esse casal levantou e foi lá na frente. Mas eu conheço essas pessoas pessoalmente, e eles se encaixaram aqui na parábola do semeador. Eles aceitaram a palavra, mas foi de pouca duração. Eles foram até um certo tempo e pararam, desistiram por algum motivo, deixaram de perseverar, abandonaram o caminho de Deus, o caminho do céu. E hoje estão aí envolvidas com o mundo, com as práticas mundanas, com aquilo que o mundo oferece. E para quem conhece a palavra sabe que o mundo, quem ama o mundo, ele é inimigo de Deus. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então isto, infelizmente, já é uma realidade de muitas pessoas que um dia aceitaram a Cristo Jesus em suas vidas e hoje não tem mais Jesus em suas vidas. Abandonaram, foram para o mundo, fizeram como o filho pródigo em Lucas capítulo 15. Lamentável. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 15, Paulo diz: bem-aventurado e formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que lançam a semente, que pregam a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus, que testificam do que a palavra de Deus fez em suas vidas, como fez na minha vida. Aleluia! Então, nós temos uma missão a cumprir, que é o ID de Jesus Cristo. Não são garantidos os resultados, somos apenas ordenados a fazê-lo. Então, que eu e você sejamos aquela terra do versículo 8 de Mateus capítulo 13, que está frutificando para o reino de Deus, que não desistiu do caminho de Deus, que não desistiu de perseverar na porta estreita. Amém?